Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Círculo de Luz, ao nosso círculo de oração. Convido a todos que desliguem os seus aparelhos de celular ou coloquem no silencioso e vamos transformar esse momento num momento só nosso, particular, nós com Jesus, com Deus e com Sua Palavra. E assim, agradecidos por esse momento, vamos nos harmonizar para recebermos as lições da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não permita, Pai, que caiamos nas tentações, livra-nos de todos os males, porque Teu, Senhor, é o reino, é o poder e a glória hoje e sempre, que assim seja. A nossa palestra da noite está a cargo da nossa irmã Kátia, trabalhadora da nossa casa, Círculo da Luz. Vamos todos vibrar com ela para que ela possa nos trazer aquilo que ela nos preparou para essa noite. Boa noite. Eu nunca sei se tem que ligar o microfone. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Nós vamos buscar o Evangelho no capítulo 24, não vades ter com os gentios. A gente sabe que quando a gente vem na casa espírita, as passagens evangélicas já foram várias e várias vezes estudadas. Mas o Evangelho é bom por isso. Jesus traz o ensinamento da Boa Nova com uma perspectiva de horizonte muito amplo. Então, nós podemos focar os ensinamentos, as situações, as dificuldades, sempre baseados nos ensinos de Jesus. Então, nós vamos buscar, não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículo de 5 a 7. Quando nós buscamos essa passagem do Evangelho, para que nós possamos compreender muitas passagens e falar sobre Jesus, nós estamos em dezembro, muito pertinho do aniversário do Mestre. É muito bom que a gente enfoque um pouquinho a vida, a situação, o lugar, para que a gente possa se situar. Quando foi colocada essa passagem em Mateus, Mateus foi o único judeu da Palestina que seguiu Jesus. Judeu. Nasceu na Judéia. E Mateus, como era um cobrador de impostos, ele se modificou, amou Jesus e grafou, como sabia escrever, um dos evangelhos. Nessa época, quando Jesus estava falando aos seus discípulos para que fossem enviados 12 pela Palestina, pelas regiões aonde não haveriam gentios, ele saía de cidades como Gerasa, que a gente sabe que foi aonde Jesus curou aquela pessoa, aquele jovem, que dormia num cemitério, em cima dos túmulos, sobre os demônios. Então, ele libertou aquele jovem. Ainda quiseram escorraçar Jesus na cidade de Gadara, que era do outro lado do rio Genezaré, do mar da Galileia. E aí Jesus pegou um barco, se jogou para o lado de cá. Diz, deixa eles lá, com a briga deles. Ele foi lá para curar o endemoniado de Gadara, ou Gerasa, como quiserem.
Jesus voltou e começou a caminhar pelas várias cidades, curando cegos em Jericó, curando leprosos, curando as pessoas, porque nós, na época, éramos nós. Nós éramos muito doentes, porque nós não sabíamos orar. Nós vínhamos de civilizações que nos fizeram escravos na Babilônia, na Síria, dos egípcios. Em várias regiões, nós éramos tidos como reles. Nós fomos escravos de vários povos que já não existem mais, que já foram extintos, mas que trouxemos dentro de nós um Deus único. Por isso nós éramos israelitas. Fomos descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão, como todos nós sabemos, foi o primeiro patriarca dos hebreus. Os hebreus eram um povo nômade, que vivia no deserto. Se juntaram e levaram o nome, parece que tem um bichinho na minha testa, levaram o nome de hebreus, porque eles atravessaram o Eufrates. Eram do lado de lá, passaram para o lado de cá, então eles eram tudo cheio de sinais, de estigmas, porque Deus no céu mandou um sinal, eles atravessaram o Eufrates e se chamaram o quê? Convertidos do outro lado. Aquele povo nômade chamava-se hebreus. Os hebreus, que foram descendentes de Abraão, que nós fomos, também tivemos como pai e patriarca Isaque, que foi filho de Abraão, e Jacó, que foi filho de Isaque. Que para nós o importante é Jacó, porque ele foi chamado Israel. Israel, porque ele lutou com Deus. Ele lutou para que aquele povo, que nós fôssemos felizes. Porque nós precisávamos amar a um Deus, porque nós vínhamos de exílios 1000. Dos assírios, da Babilônia, da Macedônia. Nós fomos escravos de vários povos, mas sempre com a fé de um Deus único. Então, nós somos descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, que se chamou Israel. E nós somos descendentes desta grande Israel. Por isso, a espiritualidade confirma conosco que Israel não é um pedacinho de terra lá no Oriente Médio que se chama Israel. Mas Israel é o povo de Deus, aquele que ama um Deus, aquele que crê num Deus, o Deus de amor. Não é o Deus vingativo, o Deus que mata, o Deus da lei de Talião, que nós tivemos que ter a lei de Talião para ter disciplina. Se nós éramos num número muito grande, exilados do povo do Egito, e o que ia acontecer? Nós tínhamos um monte de deuses na cabeça, porque nós moramos e habitamos o Egito por muitos anos. Mas veio um legislador hebreu chamado Moisés e quis libertar nós desse exílio. O que nós tínhamos que aprender? A conhecer novamente Deus. Aí veio o quê? Os 10 mandamentos. Para disciplinar. Olha, tu não deves roubar, não deves matar, não faça olho por olho e dente por dente. Aprende, Deus é nosso Pai. Mas esta pena de talião, até então, tinha que se fazer necessário para que nós pudéssemos ter disciplina. E foi instituída pelos sacerdotes hebreus, que casavam, não eram solteiros, constituíam família. Não é? Sacerdote podia casar, podia ter família, desde que trabalhasse, né? Para que nós não precisássemos também fazer a fortuna dos sacerdotes do povo israelita, que saíam nas ruas com os pergaminhos nos braços e cantando versos e dizendo: ah, eu sou israelita, eu sou fariseu, eu sou respeitado, eu sou de Deus,
mas vocês, israelitas plebes, não são. Então, todas estas modificações, chegou Jesus, para nos advertir de que somos filhos de Deus iguais. Branco, preto, amarelo, gordinho, baixinho, alto, magrinho, todos, sem exceção, somos filhos de Deus. Devemos ser respeitados, devemos respeitar e devemos conhecer a verdade. Jesus veio e disse, olha, eu sou o caminho, porque eu estou trazendo a boa nova, que significa notícia boa em hebraico. Notícia boa. Ele diz para nós, olha, ninguém morre, porque quando ao desencarnar, nós vamos virar um espírito desencarnado. Hoje nós somos aqui, dentro da casa espírita, espíritos encarnados. Que se baixasse o véu de Ísis, nós viríamos muitos espíritos sentadinhos do nosso lado, pedindo a Deus misericórdia, que o perdoe, que o ajude. Que nós trazemos junto conosco quando nós vamos para a igreja católica, quando nós vamos para as igrejas evangélicas, quando nós viemos para as casas espíritas. Espírito não é só da doutrina espírita. Os espíritos estão por aí em todos os lugares, nas ruas, dentro das nossas casas, nas casas espíritas, nos hospitais, dentro do ônibus, dentro do nosso carro. E aí Jesus vem e diz assim, olha, eu vou enviar vocês 12, porque 12 era um número muito mágico para os israelitas, e Jesus era israelita. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, ele era judeu, descendente de israelita, porque Maria e José eram da Galileia. Vejam bem. Então, nós precisamos entender essa genealogia de Jesus para entender o que é o Israel. Por que nós somos o povo de Israel? Por que Israel, quando Jesus chega em terras brasileiras e ele diz a Hélio, que era o mentor espiritual da Europa, e vieram conhecer terras novas, porque Jesus estava muito triste, era muita guerra, muito sangue, cruzadas, eram as guerras da Europa, sanguinolentas, se matavam por Deus. Então Jesus veio visitar, como se Jesus não conhecesse, né? E Hélio disse, olha, mestre, olha essas terras alviçareiras, o estandarte maravilhoso do Cruzeiro do Sul, as estrelas que fazem o cruzeiro. E Jesus, chorando, disse, olha, Hélio, que essas terras abençoadas agasalhem o meu povo, o povo de Israel. Significa o povo de Deus. Todo cristão, e aquele que não é cristão, é filho de Deus. Muitas vezes, nós trabalhando nos trabalhos mediúnicos, aquelas entidades que são muito sofredoras, mas eu não sou filho de Deus porque Deus me esqueceu. Eu não sou digno de Deus porque eu fiz muito mal. Nós todos praticamos o mal. Em eras passadas, nós fomos terríveis. Senhores feudais, senhores de engenho. Nós colocávamos os negros no pelourinho, matávamos de açoite as próprias criaturas iguais a nós. E hoje nós temos que respeitar, porque são irmãos nossos. Por amor a Deus e a Cristo Jesus. E aí Jesus diz, olha, eu vou mandar vocês, os 12 discípulos, mas vocês não vão lá nas terras longínquas. Vão doutrinar e conversar com esses do povo de Israel, hebreus iguais a vocês, para que vocês tragam eles novamente para mim, convertam o coração deles a Deus. Porque é muito comum
Ah, eu estou trabalhando demais. Ah, eu e a minha esposa nos separamos, ou vice-versa. Ah, porque o meu filho está me incomodando muito, porque a minha filha, porque a minha família. E a nossa vida vira uma desgraceira. Acontece que quando nós estamos nesta situação, nós temos que olhar o Evangelho e dizer, Senhor, aonde eu estou errando? O que eu estou falando para ofender o meu parceiro, a minha parceira, o meu filho, a minha mãe? O que eu estou falando? Quais são as minhas atitudes para o meu colega de trabalho? Porque nós sempre pensamos mal do outro. Nós sempre achamos que o marido está traindo, que a esposa está fazendo coisa errada, que o filho está usando droga, e que a filha está se prostituindo, e que o meu vizinho está falando mal de mim. Ah, ele enriqueceu porque roubou. Nós nunca pensamos assim, fulano está enriquecendo porque está trabalhando muito. Está dando certo na vida dele porque ele está, suando a camiseta. A gente nunca pensa assim. Sempre ao contrário. Por quê? Porque nós somos espíritos endividados de outras vidas, já no mal. Então, o mal é a porta aberta que chama Jesus no Evangelho. Difícil é passarmos pela porta estreita, porque essa porta estreita é a disciplina dos pensamentos e dos sentimentos. Então, se eu estiver braba com alguém, eu vou chamar nome, eu vou gritar, eu vou bater nele, eu vou bater nela, fazer aquele escândalo, porque meus sentimentos e as minhas emoções não estão doutrinadas. Elas não estão disciplinadas. Eu tenho que me educar. Trago comigo de outras vidas. Todos nós trazemos. Então, quando eu virar um espírito desencarnado, o vulgo popular fantasminha, aí eu vou fazer miséria, vou assustar, eu vou querer prejudicar o outro, e aí eu venho numa casa espírita fazendo a maior baderna. O doutrinador não vai estar nem aí para ele. Diz, olha, meu irmão, tu quer conversar comigo, tu conversa, agora tenhas educação, foi te dada licença para te entrar e tu conversar comigo. E aí o sujeitinho lá vai ficar, baixar o volume da voz, vai escutar. Aonde é que eu estou? A gente não diz que tu morreu, porque tu não vai matar o sujeitinho de novo. Então, tu vai dizer, olha, meu irmãozinho, tu viesse num hospital, tu estás sendo tratado, tu precisa de um médico, e aí ele vai caindo a situação dele. Nós aqui, do Círculo da Luz, não é porque nós estamos aqui, mas nós aqui do Círculo da Luz, nós temos um hospital muito grande, mas muito grande sobre a cidade de Criciúma, mais propriamente nessa região. A enfermaria espiritual do Círculo da Luz é o dobro do tamanho dessa casa. Aqui trabalham todas as entidades que foram, ou alguns que foram irmãs de caridade, outros que foram enfermeiras em vidas passadas, outros que foram sacerdotes, que foram várias personalidades no mundo da Terra, mas que querem arregaçar as mangas e fazer algo de bom por alguém. Ou nós achamos que, ao desencarnar, nós vamos sentar numa cadeira, assistir televisão a noite inteira, o dia inteiro, ficar ali? Vai ser uma chatice. E aí a gente se reporta para André Luiz, que André Luiz diz assim, quando eu entrei na cidade de Nosso Lar, eu não imaginava que haviam cidades com cinemas, parques aquáticos, há instruções de toda ordem, cenáculos com palestras para eu aprender a ser mãe e ser pai, para eu, numa futura reencarnação, aprender a doutrinar uma criança ou ser cuidadora de crianças. Porque nem todo mundo casa na Terra. Já notaram? Nem todo jovem casa. Aqueles que não casaram é porque prometeram para si próprios e para a espiritualidade serem pais e mães de crianças do mundo. Auxiliar.
pessoas de mais idade, cuidar da sua mãe e do seu pai. Então, essas tarefas que nós vamos aprendendo, Jesus estava falando aqui para os discípulos. Vocês não têm capacidade de ir lá, mas vocês precisam trabalhar aqui. Primeiro, conhecer o teu povo, conhecer a índole das pessoas que trabalham conosco, que vivem conosco, para que nós possamos agarrar novamente, trazê-las para junto do nosso coração. Isso é o que Jesus falou. Porque eles ainda não tinham a capacidade de encarar uma doutrinação como foi feita a posteriori por Paulo. Saulo de Tarso, por que tu me persegues, Saulo? Ah, Senhor, quem és tu? Todo mundo conhece, né? O Saulo caiu do cavalo, que não existia cavalo, mas camelo, na porta de Damasco, na Síria. Aí ficou cego para doutrinar a mediunidade e, como era um grande batalhador em prol do Sinédrio, ele se converteu ao cristianismo e foi trabalhar, e foi o maior discípulo de Jesus para trabalhar pelo cristianismo. Então vejamos nós como Deus trabalha nas nossas vidas. Se não deu aquilo que tu queres, e tu luta para aquilo sair, eu quero isso para a minha vida, mas não deu, é porque não é para dar. Te conforma, te consola, te resigna. Nós não podemos ir contra Deus. Vai trabalhar pelo teu semelhante. Olha, outro dia eu achei muito interessante, uma campanha que uma amiga minha estava fazendo. Você quer ajudar? Dizia a campanha. Então, pegue uma bolsinha pequena, ponha dentro dela um pente, um sabonete, pasta de dente, uma escova de dente. Quando tu encontrares, e leve na tua bolsa, quando tu encontrares uma pobre senhora pedindo esmola, dê a bolsinha para ela. Porque quem trabalhou na assistência social, na periferia, sabe que a maioria delas não tem um sabonete para tomar banho. Pasta de dente, nem pensar. Vai ser um grande presente. Qual é a mulher que não gosta de perfume? Um sabonetinho cheiroso, uma pastinha de dente, uma escovinha limpa, só dela. Que elas às vezes não têm. Então isso é uma situação que nós podemos fazer a qualquer momento ao nosso alcance. Eu achei maravilhoso, é uma iniciativa ótima. E às vezes até colegas nossas que trabalham no nosso dia a dia, que tu conhece quando tu pega o ônibus, as pessoas que pegam no mesmo horário, ou as pessoas que trabalham contigo no mesmo setor, que não têm condições, que não têm tempo, que não têm condições, que muitas vezes o dinheiro não alcança, dá esse presente. Isso é Deus falando por ti. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, como é que nós sabemos que Deus está falando conosco? E a espiritualidade avisa, explica para ele. Quando tu fazes uma ação e tu sentes a maior satisfação, tu não vai dar um rancho para uma pessoa só porque o outro lá deu ou porque alguém mandou. Tu dás porque tu tens vontade. Tu não vai lá visitar alguém carente, sofrendo no hospital, porque alguém disse, o fulano está morrendo, vai lá antes que ele morra. Mas vai pelo teu coração. Porque quando tu chegares perto daquela pessoa que está sofrendo, ela vai ter a empatia da vibração. A tua vibração vai chegar nela e vai agasalhar melhor o perispírito dela. E ela vai se sentir tão bem que vai haver uma renovação de energia. Porque as energias que estão no teto daquele ambiente vão se transformar pela simples presença do cristão quando chega no ambiente. Muitas vezes, alguém da nossa família chega esbaforido, agoniado. Tu estás muito bem, tranquilo. A pessoa entrou e disse assim, nossa, tu veio carregado. Porque aquela pessoa trouxe todas as vibrações que ela ia pegando pela rua, pegando pelo trabalho, até chegar em casa. Então, nós precisamos fazer o trabalho ao contrário. Queremos o nosso lar em paz, mudemos a nossa vibração.
O nosso sentimento. O nosso pensamento. A espiritualidade disse a André Luiz, nós conhecemos a pessoa pelo que ela pensa. E eles enxergam o nosso pensamento. Por mais que nós queiramos esconder. Às vezes a gente está sorrindo para a pessoa e diz assim, ai, que vontade de te esganar. Mas tu está sorrindo. A espiritualidade vê. Porque tu está largando aquele pensamento. Ah, que falsa, eles falam. Que falsinha. E ali, ó, o obsessor te pega. Porque o nosso pensamento tem cheiro. Tem cheiro bom e cheiro ruim. Sabia? As nossas vibrações, elas são carregadas com cheiro bom e com cheiro ruim. Se tu queres um cheiro bom, tu tem que começar a habituar o teu pensamento em agradecer a Deus. Por mais que seja difícil, porque tudo passa. Tudo passa. As nossas emoções, elas são gradativas, elas precisam ser melhoradas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por que que o único dogma, vamos dizer assim, a força, o carro-chefe da doutrina espírita é a reencarnação? Porque nós temos que entender que nós não vamos morrer, que nós somos alguém de vidas passadas, e que alguém que nos odeia fica do lado de lá só torcendo para nós tropeçar e cair. Mas também tem alguém do lado de lá que diz assim, não, ela ou ele não vai cair, porque eu estou aqui para ajudá-lo. E aí vem assoprando pensamentos bons, aí vem o outro diz assim, não vai dar certo. Vai dar certo, eu confio em Deus. Meu Deus que eu amo, que eu confio. Ah, não, mas não vai dar. Então, aquela historinha do diabinho e do anjinho é verdade. Os sons bons, os sons ruins, os pensamentos que prestam e aqueles pensamentos que nós precisamos botar no lixo. A Dona Teresa, que é a mãe da Maria Esther, que foi nossa presidente, que foi nossa diretora, que foi minha professora durante muitos anos, ela dizia para nós, não agasalha no teu coração, joga fora. Não agasalha nos nossos corações nada de ruim. Pensamentos prolongados demais na melancolia, pensamentos prolongados demais no ódio, na mágoa, trazem doença. Queda de cabelo, a gente fica desdentado, porque a gente vai ficando fraquinho. Então a gente vai ficando sem vitaminas. E aí a gente tem que buscar o remédio no médico. Porque nós não entendemos que o nosso mal é espiritual. As doenças kármicas, isso ninguém vai contradizer. Porque existem pessoas, e vai chegar o nosso momento, que nós vamos ter uma gastrite muito forte, ou qualquer doença, uma pneumonia mais grave, que foi arrebanhado por nós. Então, nós vamos precisar queimar aquele arquivo doente de outras vidas, para ficarmos com o nosso perispírito sãozinho, clarinho. Por isso a gente muitas vezes enxerga os anjinhos da guarda. A gente diz assim, parece que eu vi algo brilhoso passando. Não parece, tu viu. Eu senti assim uma leveza, uma coisa tão boa. Sentiu. É a presença deles. Por que nós vamos só sentir coisa ruim? Por que eu vou ter que dar só trela para aquilo que não presta? Eu também preciso acreditar que Jesus me ama, que eu sou filha de Deus e que eu mereço coisa boa. Essa é a psicologia espiritual da renovação. É a psicologia espiritual em que nós vamos ser melhores amanhã e conquistar aquilo que Jesus disse. Antes de tu saíres para pregar lá fora, porque tu tens que embasar o teu conhecimento, a tua experiência nas experiências da vida, aí tu vai poder sair. Quando Jesus chama Paulo, vai lá e começa a doutrinar os gentios, que eram todas as pessoas que não eram cristãs, ou que não eram israelitas. Olha só, os gentios eram todas as pessoas que não eram israelitas.
não eram descendentes de Jacó. Então nós achávamos que o povo escolhido éramos nós. Ah, mas eu sou israelita. Eu sou povo escolhido de Deus. E lá, aquele lá que vive na Síria, na Samaria, que era um povo desgraçado, a miscigenação de raça, será que as mulheres que viveram na Samaria, que foram estupradas por povos nômades, elas tinham culpa? Foram os homens que estupraram as mulheres, que delas nasceram descendentes de povos que foram ali dominar aquela região. E aí Jesus chega e diz assim para a samaritana, eu quero um pouquinho d'água, estou com sede. E a samaritana esconde o rosto e diz, será que ele não sabe que eu sou samaritana? Porque samaritana tinha um apelido de prostituta, de mulher que não vale nada. E Jesus disse, minha irmã, eu sei toda a tua vida, que hoje tu já não tens o marido que tu tinhas, porque ela estava separada. Ele tinha ido embora. E ali se concretizou mais uma fase na vida de um ser que foi curado pelas mãos de Jesus. Então nós temos que reverenciar sim Jesus. Nós estamos no Natal, nascimento dele dentro de nós, dele na vida. Por isso nós temos um hábito de colocar luzinhas. As luzinhas não devem ser acesas na rua, tem que ser acesa em nós. Então chegou o dia do 13º, que bom, eu vou gastar com roupa, fazer uma ceia. Não! Pega um pouquinho daquele teu 13º e vai dar para aquele que tu vês que necessita. Não é aquele que alguém mandou tu dar, é aquele que tu diz assim, eu quero dar para ti, porque tu estás necessitado. O teu coração vai falar. Isto é obra de Deus em nós. Isto é o aconchego nosso perto de Jesus no Natal. Jesus chega no Brasil e diz, Ismael, estende o teu estandarte em terras, que agasalhe o cruzeiro nos céus. Jesus falando para nós. Agora, Ismael, vai lá nos charcos pestilentos do umbral e manda vir todos aqueles que quiserem nascer na nossa pátria. Todos nós, corruptos da Europa. Nós temos que combater a corrupção em nós. Todos nós somos corruptos. E nós vamos ter que reaprender a disciplinar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Meus irmãos, eu desejo a todos um Feliz Natal. Que Jesus habite os nossos lares de verdade, que esse Natal não seja gasto em excesso, com presentes que avolumem e que depois não dão significado nenhum. Mas o maior presente que possa ser dado a nós é paz e união na nossa família. Pai, mãe, marido, esposa. Que Jesus esteja dentro daquela casa, daquele lar, daquele ambiente, seja rico, seja pobre, mas que ali esteja a luz divina, clareando os nossos caminhos, para que nós sejamos sábios nas nossas assertivas, nas nossas palavras, nas nossas decisões. Nós estamos precisando de trazer para junto da família o amor. Nós não temos tempo? Não temos. Mas para Deus nós precisamos. Nós precisamos abraçar nossos filhos. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos abrir o Evangelho. Que Jesus nos ampare. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Kátia, que é uma grande estudiosa do Evangelho de Jesus, que deu para ver pelas explicações que ela deu, quanto profundamente ela estuda a época de Jesus, os lugares que Jesus passou, as obras que Jesus realizou. Gratidão, Kátia, por compartilhar conosco o teu estudo e que possamos também levar dentro de nós toda essa grandiosidade das tuas palavras. Vamos passar assim as nossas vibrações. Senhor,
Abençoa os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que estão nas sarjetas da vida, que estão abandonados, muitos nos asilos, nos orfanatos. Que eles possam, Senhor, receber em seus corações a Tua luz divina, o Teu amor. Que esse amor possa chegar através de nós, os Teus filhos, que possa chegar através dos seus irmãos, que eles possam ser abençoados e acalentados. Te pedimos, Pai, que a espiritualidade possa derramar o remédio salutar sobre as águas que se encontram sobre a mesa, que todos aqueles que fizerem uso possam encontrar ali o consolo necessário. Que os nomes que estão nas urnas de encarnados e desencarnados possam ser abençoados pela espiritualidade maior e que aqueles seres possam receber o conforto que é pedido por eles. Que nesse mês, Senhor, que realizamos a data do Teu aniversário, onde dentro do nosso egoísmo queremos nós sermos os presenteados, que possamos levar os nossos olhos para o alto e perguntar: Jesus, o que queres que eu te dê de presente? Com certeza Jesus responderia que Ele quer a nossa transformação, que Ele quer que adentremos no estudo do Seu Evangelho, que Ele quer que colocamos em prática as palavras que Ele deixou para nós, que Ele quer que o amor reine entre os seus irmãos, que Ele quer que a paz se faça presente no nosso mundo e que nesse mundo não haja mais fome, nem abandonados, nem guerras, nem desamores. Vamos aproveitar esse mês e presentear o aniversariante do mês, levando para nossos lares o Evangelho com mais intensidade, chamando os nossos familiares para a realização desse Evangelho no lar, discutindo com os nossos jovens, as nossas crianças, o real significado dessa data, uma data tão importante para o cristianismo e que está sendo tão deturpada por nós, que possamos trazer o Evangelho de raiz para dentro de nós, mostrando qual o significado desse mês nesse mundo cristão. E assim agradecidos, vamos nesse momento nos prepararmos para recebermos o passe. Jesus disse que onde tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E aqui estamos, Senhor, humildemente colocados e te pedindo que essa espiritualidade amiga possa nesse momento derramar sobre nós as energias que limpam, que aliviam, que deixam o nosso interior mais leve, fazendo assim com que nos tornemos mais receptivos à bondade e ao amor. Agradecemos essa espiritualidade maior por esse momento e que possamos transformar essa energia em luz em nosso interior, para sermos luz onde quer que adentremos. Agradecemos a Jesus, aos nossos anjos guardiões, a Maria de Nazaré, que todas as bênçãos se façam durante toda essa semana, que assim seja, que possamos voltar aos nossos lares com muita paz no coração. Que assim seja.